No último dia 9 foi celebrado o Dia do Veterinário e nós conversamos com o professor Napoleão. Não é isso, professor Napoleão? Deixa eu ver aqui o nome dele. Professor Napoleão Argolo, não é isso? Professor, doutor em Medicina Veterinária, atua na Universidade Federal do Piauí com pesquisa em biotecnologia e estudo de células-tronco. Antes da nossa entrevista, eu queria aproveitar e desejar os parabéns. Obrigado. Você é médico veterinário, não é isso? Foi sexta-feira o dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a entrevista, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa profissão. Na verdade, o nome da profissão é medicina veterinária. Exatamente. Para ser um médico veterinário, é preciso aquela aprovação normal, ser aprovado no curso de medicina, como a gente já conhece, não é isso? Sim, bacharelado em medicina veterinária. É um curso de 5 anos. Na verdade, a medicina mesmo de pessoas que cuidam de humanos é 6, né? Um pouquinho mais comprido. 5 anos e meio ou 6 anos, depende da universidade, em média 5 anos e meio. Como é que está o mercado para médico veterinário aqui em Teresina? O mercado para medicina veterinária é bastante amplo, é uma profissão que ela trabalha com áreas de conhecimento interdisciplinares. Então, tanto na área das ciências da saúde, então a medicina veterinária atua juntamente com a medicina humana, a odontologia, a biomedicina, dentre outras, quanto às ciências agrárias, trabalhando junto com a zootecnia, a agronomia, dentre outras ciências. Por isso mesmo o mercado de trabalho é extremamente amplo, né? Mas também igualmente competitivo, né? O leque de opções a quem está entrando no mercado de trabalho agora na área de medicina veterinária é bastante abrangente. Eu, por exemplo, sou médico veterinário, trabalho com cães e gatos, mas na área de terapia celular com células-tronco, né? E é uma área ainda que é a área de fronteira do conhecimento. Tem poucos médicos veterinários ainda que trabalham com isso, a maioria biólogos, biomédicos, né? Só para elencar como esse mercado ele é amplo. O mais comum é que os médicos veterinários se insiram na clínica médica de pequenos animais de companhia, cães e gatos, área de produtividade, como por exemplo produção de carne, leite, laticínios, ovos, etc., né? Mas é um mercado que exige muito do médico veterinário porque é uma área generalista. Então, frente à competitividade do mercado atual e à necessidade de estar sempre atualizado com as demandas mundiais, tanto a produção de alimentos, vestuário, medicação, vacinas, tudo isso passa pelo trabalho do médico veterinário também. Você me disse que sua especialidade é cães e gatos, os animais de estimação, né? Você, na clínica que você trabalha, não sei se a clínica é sua mesma, não sei. Não trabalho em clínica. Eu sou professor da Universidade Federal e eu tenho dedicação exclusiva. Então, neste caso, eu trabalho com ensino e pesquisa. Aí, na área de pesquisa, eu trabalho com células-tronco, com modelos animais. Basicamente, o que eu faço é mimetizar doenças que acometem seres humanos em animais e estudar como se pode tratar essas doenças com terapias alternativas como células-tronco mesenquimais, por exemplo. Certo. Quais são essas doenças mais comuns? Das mais variadas você pode imaginar, por exemplo, diabetes, né? Diabetes em animais? Sim. Gatos e cachorros? Cães e gatos, eles possuem basicamente as mesmas doenças, ou quase todas as doenças que nós seres humanos apresentamos também. Então, por exemplo, dentro do quadro de diabetes, eu sou dermatologista, uma grande preocupação é a área de cicatrização de feridas. Tal qual um ser humano que fica hospitalizado durante semanas e o paciente diabético humano tem dificuldade de cicatrização e se torna mais propenso à infecção cutânea e às vezes até casos graves, amputação de membros decorrente dessas complicações, o cão também apresenta essas complicações. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com uma terapia específica de células-tronco para cicatrização de feridas em pacientes diabéticos, né? E aí desenvolvi uma terapia específica no modelo animal, que isso virá beneficiar tanto os cães que padecem dessa morbidade, quanto, no caso, os seres humanos, pelo teste de novas terapias. Explica pra gente como é essa terapia, porque é um assunto importante aqui pra gente falar. Que tipo de terapia? Tá. Pra gente entender melhor como é que é o seu trabalho. A terapia com células-tronco é uma terapia baseada num tipo de célula específico, que é chamado célula-tronco. É uma célula indiferenciada. Todos os mamíferos possuem. Nós possuímos animais, cães, gatos, bovinos, o que quer que seja. Essas células, elas são ditas indiferenciadas porque elas, na verdade, não têm características de nenhum tecido específico. A célula da pele tem características de célula da pele, a do fígado, de célula do fígado. Uma célula indiferenciada ela é um coringa, falando de maneira bem simples para que o nosso telespectador possa entender. Então, ela pode se adaptar a qualquer tecido, teoricamente, né? Essas células estão presentes em todos os tecidos adultos e pode ser coletada de forma inócua. Então, por exemplo,
Na polpa do nosso dente há essas células-tronco, na nossa pele, no nosso sangue, na nossa medula óssea, e é possível coletar amostras de tecido, de sangue, de polpa de dente, o que seja, isolar essas células-tronco, e como elas são indiferenciadas, elas podem se adaptar teoricamente a qualquer tipo de tecido, falando de maneira bem simples, é possível você tratar alguns tipos de doenças. Então, um trabalho muito interessante, só para citando como exemplo, que vocês entendam, um trabalho muito interessante foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, lá no núcleo de pesquisa que eu coordeno, que é o Núcleo Integrado de Morfologia e Pesquisas com Células-Tronco. Nós pegamos caprinos, caprinos que possuíam mastite, que é uma inflamação e infecção de glândula mamária. Isso é uma doença grave e problemática para o próprio animal, mas também para a pecuária leiteira piauiense, que tem na produção de leite caprino uma vertente zootécnica muito importante. Então tem um perfil econômico importante. E normalmente o que acontece com a complicação dessa doença chamada mastite, essa inflamação da glândula mamária, da teta da cabra, é que os animais perdem a capacidade de produzir leite. E com isso eles acabam sendo descartados. Isso é ruim para o paciente, para a qualidade de vida dele, mas é ruim para o produtor rural também. O grupo de pesquisadores que trabalham comigo, nós pegamos esses caprinos e tratamos com células-tronco obtidas do próprio caprino. Tiramos gordura subcutânea desse caprino, como eu disse, essas células estão em todos os tecidos. Tiramos essas células-tronco da própria gordura, expandimos de 1 grama de gordura, nós conseguimos mais de 4 milhões de células. E aí nós tratamos essa glândula mamária, essa teta inflamada. E não só a infecção ela regrediu, quanto os caprinos voltaram a produzir leite e produziram leite propício ao consumo humano. Tudo isso é custeado pela Universidade Federal, essa questão de tratamento, ou é um atendimento mais particular? Pelo governo federal. Todos nós, pesquisadores, disputamos editais, conseguimos recurso público para fazer essas pesquisas. Então, tudo é custeado pelo governo federal. As pessoas que estão assistindo a gente, que trabalham com os animais, que trabalham nessa questão do agro aí, se estiver precisando de alguma coisa, tipo assim, tem gente que fica meio perdido ainda. Conhece os animais, conhece tudo, mas na hora de algum problema, um tratamento, não sabe o que fazer. Qual seria a indicação? O que você recomenda? A quem procurar? Bom, sempre procurar um médico veterinário, existe o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí, que é um centro de referência aqui no estado, há diversos especialistas, diversos profissionais capacitados, e atende emergência, atende urgência, o dia inteiro, final de semana, feriado, então um dos melhores locais para se procurar o Hospital Veterinário. Mas Teresina, felizmente, ela possui diversas clínicas veterinárias também extremamente bem estruturadas, com profissionais altamente qualificados. E são inúmeras as opções hoje aqui na cidade, todos nós sabemos, onde quer que se vá, se vê pequenos hospitais, clínicas, enfim. Então, precisão de atendimento médico veterinário, sempre é necessário procurar o atendimento especializado de um médico veterinário e atentando para a especialidade do médico veterinário. A medicina veterinária apresenta as mesmas especialidades que a medicina humana. Então, existem os gastroenterologistas para estômago, intestinos, o dermatologista para a pele, o oftalmologista para os olhos, e assim sucessivamente. E aí o cliente deve procurar o atendimento especializado do seu interesse. Você foca tanto em questão de sempre procurar um médico veterinário, porque ainda hoje as pessoas têm mania de fazerem a própria medicação. A automedicação, no caso de nós humanos, e medicar o bichinho com base no bichinho de um amigo. Isso a gente não deve fazer em hipótese nenhuma. Não deve fazer. E isso não é apenas algo que acontece nas camadas menos instruídas. Curiosamente, isso acontece entre médicos humanos, porque muitas vezes, por serem médicos, acreditam que a fisiologia, ou seja, a maneira como o corpo do cão funciona, seja muito similar ao humano e as medicações possam ser utilizadas da mesma forma. Isso não é verdade. Há particularidades. Então, muitas vezes, não por maldade, claro, um médico humano faz uma medicação para o seu cãozinho e às vezes isso gera complicações para ele. Da mesma forma que acontece, alguém que não tenha conhecimento vai procurar um balconista de uma loja de produtos agroveterinários, às vezes na melhor das intenções, e esse balconista também na melhor das intenções tenta ajudar esse tutor, mas essa não é a medida correta, até porque para um tratamento adequado é necessário um diagnóstico adequado.
E tem toda aquela questão como com as pessoas mesmo, faz o exame, faz a consulta, tem o diagnóstico, vai fazer o tratamento. E eu acho interessante, doutor, que assim, quem tem um bichinho geralmente é muito apaixonado. Sim. E acaba criando aquele animal e acaba fazendo dele como se fosse um integrante da própria família. Por isso que é importante a gente ter todo esse tipo de cuidado. É importante também até na hora de escolher os animais. Eu conheço algumas pessoas que tinham vontade de criar cachorro, só um exemplo. E aí adotaram um cachorrinho, alguns já compraram. E aí, quando passou a criar esse animalzinho, se decepcionou no sentido que é um animal que não é adequado para aquele ambiente. Por exemplo, gente que mora em apartamento, tem que ter muito cuidado. É a questão assim do ambiente mesmo, da convivência do animal e questão de saúde. Não dá para criar qualquer animal em qualquer lugar. Não, isso? Exatamente. Bom, para começar, que o convívio com os animais, apesar de ser extremamente benéfico, ele traz algumas particularidades que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, os animais podem transmitir doenças a seres humanos. Assim como seres humanos podem transmitir doenças a animais, esse grupo de doenças recebe o nome de zoonoses. E um papel importante da medicina veterinária é justamente esse sustentáculo à saúde humana no combate a essas zoonoses. Então, ao se criar um animalzinho, é necessário, primeiro, de um acompanhamento médico veterinário para que seja coibida a manifestação dessas doenças, porque isso pode ser um foco de infecção ou problema para a própria família, isso coloca muitos em risco. Né? Mas também, se aquele ambiente onde o animal será criado também é adequado para ele. Então, por exemplo, um animal que é muito pesado, um cão grande, dinamarquês, o pessoal de casa vai saber o Scooby-Doo. Não é só o apartamento. Um piso liso, esse paciente terá problemas ortopédicos e articulares graves, porque ele precisa de um piso de atrito, ele precisa de espaço. E se o piso for muito liso ou o espaço for muito restrito, ele vai ter problemas articulares gravíssimos. Né? Então, isso passa também pela orientação do médico veterinário. Quer comprar um cãozinho, quer criar um cãozinho ótimo, isso é extremamente bem-vindo. Mas procure um médico veterinário, sabe quais são as raças que se adequam melhor ao clima, à região, ao seu estilo de vida. Às vezes, quando tem criança em casa, tem que redobrar o cuidado também, não é? Tem que redobrar o cuidado. Raças de porte físico maiores, né, normalmente, há exceções, mas normalmente são mais indicadas para lidar com crianças, porque o limiar de dor dessas raças é muito alto, ele sente pouca dor, porque é um cão muito musculoso, muito forte. Então é mais fácil um cãozinho morder por medo, por dor, uma criança, se ele for pequeno, né, do que se ele for maior. É claro que na escolha dessa raça maior, uma raça mais forte, é necessário que o médico veterinário indique aquela que é mais segura, que é mais dócil, que conviva melhor com o ser humano. Então tá isso, para a gente encerrar a entrevista, para a gente dar os esclarecimentos finais, importante, quem tem um animalzinho ou quem quer ter um animalzinho, procurar um médico veterinário e também na questão da medicação, é preciso ter bastante cuidado, porque eu já vi muitas pessoas, como você disse, procurando com um médico mesmo de humanos, a medicação ideal para o animal e isso vocês condenam completamente. Exatamente. Né? Aproveitando, se você me permite, claro, em relação à semana do médico veterinário, um recado aos médicos veterinários aqui de Teresina. Em novembro está sendo realizado pela Universidade Federal do Piauí o segundo simpósio sobre células-tronco e terapia celular. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina. A segunda edição acontece dia 11, 12 e 13 de novembro no Cine Teatro, Espaço Rosa dos Ventos. Vai contar com palestrantes internacionais, com o Dr. Arnold Kaplan, uma das maiores autoridades do mundo na área, além de pesquisadores nacionais também importantes, como a Lúcia Sila, que é coordenadora da Rede Nacional de Terapia Celular, a médica humana. Então, os médicos veterinários que estejam assistindo, né, basta... Quem quiser participar, como é que faz a inscrição? Vai acessar o site Nupcelt, NUPCLT, nupcelt.ufpi.edu.br/eventos. Eu queria que você deixasse também suas redes sociais, para quem quiser lhe acompanhar. Infelizmente, eu não tenho redes sociais, eu sou uma pessoa antiga. Não uso redes sociais. É raro, mas acontece. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com o professor Napoleão Argolo, professor e doutor em medicina veterinária, atua na Universidade Federal do Piauí com pesquisa em biotecnologia e estudo de células-tronco.